abrir a noite e o amanhecer, quando sabes antes o sol clareia. É grande, tu me dizes isso tudo vai passar. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar. Só em ti tem. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Está no ar mais um programa Cristo Meu Mestre. A você, participante dessa noite, nós temos aí um tema muito importante, um tema fundamental que fala sobre a caridade. Assunto sobre o que é a caridade, qual a importância desse assunto, o que gera, né, e qual a fundamentação desse assunto nessa noite em Cristo Meu Mestre. Você que está nos acompanhando, compartilhe, já separe a sua água, teremos no final do programa uma oração, vamos orar a Deus para que cada um, pelo poder do Espírito Santo de Deus, seja conduzido pela verdade, pelos caminhos de luz na tua vida. E o tema não seria tão unânime, tão de grande importância, se não mencionasse a caridade que está em todas as crenças. A caridade, ela não é exclusivamente algo dentro só do cristianismo, tá? Porque ela enfatiza a bondade divina, ela enfatiza o bem dentro da humanidade. Quem é você? Quem são as pessoas? Ou quem são os eleitos de Deus dentro da bondade divina? É sobre esse tema que eu te convido essa noite para vir comigo. Venha com a gente e vamos conhecer um pouco mais sobre o que é a caridade de verdade no coração humano. Então, embarcamos nesse ponto. Está no ar, Cristo Meu Mestre, assunto, a caridade. Você é caridoso? Venha conosco, vamos compartilhar dessa ideia. Ensinamento sobre o reino de Deus. Ninguém pode ler os evangelhos sinóticos sem ficar impressionado com a frequência, com as expressões de reino de Deus, os céus. Claramente, os temas importantes do Evangelho de João e as parábolas. A ideia principal é do governo de Deus sobre o povo. E não há de um reino que pertença a Deus. Em outras palavras, a ênfase está no reino ativo do rei. Isto é importante, porque significa que o reino é intrinsecamente afetado pelo relacionamento entre os membros e rei. Membro, pessoas e Cristo, rei, Cristo Jesus. Também significa que o reino não será expresso em termos institucionais, instituições, igreja, pessoas que dizem isso e aquilo, isso é instituição. O reino, ele é pregado entre Deus e a pessoa, é o que diz, né?
há um problema com o ensinamento do reino, que deve ser encarado em seu tempo. Algumas frases sugerem que ele seja no presente, enquanto outras sugerem que só virá no futuro. Alguns estudiosos repudiam a ideia de que presente e futuro possam estar juntos, portanto, rejeitam e concentram-se no outro, os que sustentam um entendimento presente do reino e desenvolveram a ideia de um evangelho social, uma vez que cristianismo foi definido como estabelecido do reino de Deus na terra. É sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar agora, nessa noite, sobre a caridade, mas eu li essa parte porque nós não poderíamos falar sobre a caridade sem mencionar o reino de Deus na terra. Por quê? Porque o reino de Deus na terra é estabelecido por Cristo, estabelecido por Jesus Cristo, quando ele proclamou, né, o reino dele ali na cruz do Calvário. Então passou-se às pessoas que acreditam em Cristo Jesus, passou-se a ter um reino, né, e ser reinado por um Deus, né, reconhecido entre o céu e a terra, um Deus que ressuscitou e tudo aquilo que ele mostrou e provou, né, as provas irrefutáveis, as provas onde nenhum teólogo e mesmo outras igrejas, por mais que tentasse parar, mas as provas sobre Jesus. Então, nós estamos falando nessa noite sobre Cristo, a igreja, e também sobre a caridade, que é a importância da nossa vida na Terra, da nossa trajetória com Deus. Por isso eu fiz essa ênfase, essa leitura sobre o reino de Deus. O reino de Deus nada mais é do que Deus reinar na tua vida. Então, existe uma pergunta nessa noite. Deus, ele está reinando na tua vida? Você tem falado com Deus? Ele faz parte da tua vida? Então, reinar com Deus, o que diz aí as Escrituras, o que nós estamos querendo dizer, ou o que condiz com o cristianismo, é o reino de Deus na tua vida, não o reino governamental, não é uma questão municipal, mas é você, quando você ora e fala, venha o teu reino, Jesus Cristo nos ensinou o seguinte, o Pai Nosso, aí fala, venha o teu reino, nós devemos prestar atenção, porque nós dizemos assim, venha o teu reino, o que é venha o teu reino? Não é uma coisa assim singular, não é uma palavra tão assim, menosprezada, não. Você está pedindo para que Deus reina na tua vida, ok? Então, você está fazendo uma petição para que Deus seja o Deus e ele tenha o total domínio. Reinar é dominar, é comandar, é ajudar, é você concordar com o reino de Deus e tudo aquilo que Deus já falou e mencionou. Então, a tua vida precisa ser reinada por Deus, comandada por Cristo Jesus. É o que diz o Evangelho. Nós vamos entrar já no assunto da caridade, mas eu precisaria falar sobre esse assunto, sobre a questão do reino de Deus, porque é fundamental que você entenda, que você ore o Pai Nosso, né? O Pai Nosso instituído por Cristo Jesus, e ele já deixou isso para que você falasse, para que a tua língua pudesse confessar a tua alma, né? Confessar e muito mais agora você meditar e dizer o seguinte, né? Venha o teu reino. Quando você diz venha o teu reino e seja feita a tua vontade, você está dizendo o seguinte, que Deus comande os teus passos e que a vontade de Deus
prevaleça na sua vida. Isso é muito fundamental, muito importante, né? Porque a vontade de Deus, ela vai prevalecer em todos os momentos da tua vida. Então, você precisa fazer essa confissão a Deus, independente da tua crença, independente daquilo que você faça, mas a confissão do Pai Nosso e o entendimento do Pai Nosso, que é a oração sacerdotal, né? Sacerdotal, deixada por Cristo Jesus, nós devemos, assim, dar uma atenção, entender o fundamento e praticar, ok? Independente daquilo que você acredita, independente da tua igreja, né? Mas você precisa entender e chamar o reino de Deus. Então, muitas pessoas já vivem o reino de Deus, tá? Então, podemos dizer assim, as pessoas que entregaram-se tua vida, independente do que aconteça, elas confessaram, e elas falaram assim, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, daqui para frente é tu. Então, elas já se confessaram, ela entregou. Tudo que acontecer está no reino de Deus. Seja justiça, perseguição, seja doença, elas podem morrer, mas elas estão no reino de Deus, porque uma coisa fundamental para Deus não é um documento no cartório, não é o juiz, nem é o governo. O presidente, ele não tem o total governo sobre a tua alma. Então, a tua alma é uma coisa tão importante que Deus deixou essa oração, que ela é fundamental, que pela sua boca, pela sua língua, você pode falar e entregar-se a Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Isso para o reino de Deus, para que Deus reine na tua vida na terra. Daí, a sua vida é dirigida por Deus. Ok? Então, é sobre esse assunto, eu vou ler um pouco mais sobre esse ensinamento, aquilo que Jesus falou, né? Há muitas coisas que Cristo falou sobre isso. Os ensinamentos mais claros sobre o aspecto futuro do reino devem ser encontrados em algumas parábolas, né? Mateus 13, no discurso sobre as oliveiras, Mateus 24, 25, Marcos 13, Lucas 21. Nesse último, Jesus falou no futuro, usando imaginário emprestado da literatura judaica, como as referências à nuvem, glória e anjo em relação à vinda do Filho de Deus, né? Em Marcos 13, 26 e 27. Na narrativa de Mateus, há referência a um toque de trombeta, ok? Toque de trombeta. Outra característica familiar, Mateus 24, 31. Vários aspectos das palavras do reino dão mais clara ideia, ela deixa as coisas mais claras, do reino. A participação nele é considerada como sendo universal, pois na parábola do semeador, nem todos solos são produtivos. A mesma separação é vista na parábola do joio e da rede de pescar. O joio é destruído e somente o trigo é ceifado, enquanto os peixes ruins são descartados. Os membros do reino são os que ouvem e entendem a palavra do reino. Mateus 13, 23. Então, assim, o que ele está querendo dizer sobre o reino de Deus? Ele está claro ali sobre o joio, sobre as pessoas más, sobre as pessoas boas. Então, Jesus, já dentro dessa questão, ele foi muito claro, né? Que você está na terra, você, nós estamos na terra, tem as pessoas ruins, tem as pessoas boas. Nós convivemos com isso. Isso faz parte da natureza onde nós vivemos na terra. Mas as escolhas são individuais. Então, quando as escolhas são individuais, a sua escolha individual faz a separação. Por mais que você viva num mundo contaminoso,
uma era contaminosa, né? É isso que Jesus diz na parábola. Mas você está separado. Amém? É muito bonito isso aí, porque é como se você escolhesse ali um feijão, um milho, um arroz, aí você separa, né? Não, esse tá bom, esse não tá. Então você faz a separação. Deus fez isso dentro mesmo, né? Dentro mesmo daquilo que é ruim. Ou seja, às vezes você está num lugar ruim, tem pessoas ruins, né? Às vezes você vai conviver a tua vida inteira, tem pessoas boas e pessoas ruins, mas você está separado. Amém? Então você já está separado, você vive, né, por um decreto de Deus, você vive separado em Cristo Jesus. Então você já está nessa separação, porque lá no teu íntimo você já fez. Então você fez uma separação em Deus, né? Separados sois do mundo. O mundo não tem poder sobre as pessoas que praticam bem. Aí você pratica o bem, você está na caridade, então você está separada por Deus. Amém? Amém. Isso é importante. São Paulo, muito frio, né? Suzy Almeida, muito boa noite. Boa noite a todos de São Paulo que nos acompanham. Muito prestigiado ali em São Paulo. Muita gente ali que acompanha o programa. Eu sei que está frio, né? Mas Deus está abençoando essa cidade maravilhosa e muito populosa, né? Que Cristo Jesus possa buscar muitas almas. E eu trabalhei muito ali em São Paulo. Fiz muita coisa para Deus e eu acho que eu continuo fazendo ainda dentro do Evangelho. Mas vamos falar aqui dessa questão dessa noite. Importante, São Paulo, terra da garoa, e sempre está frio, né? Então, novamente chamando a atenção sobre a questão do tema hoje, caridade e o reino, né? Que é importante, vários aspectos, né? Da palavra, né? Em Mateus 13, 23, fica claro, portanto, que uma resposta é necessária. Uma resposta é necessária. Caso se queira desfrutar dos benefícios do reino, há uma ênfase no crescimento na parábola da semente, né, de mostarda, onde o rápido é desenvolvido e ocorre de pequenos começos as parábolas do tesouro e da pérola, que tem como objetivo enfatizar o valor do reino, o caráter universal do reino não aparece com força na parábola da vinha, que afirma que o reino é tomado dos judeus e dado ao povo, presumivelmente uma alusão aos gentios. Mateus 21, 43, isso está em harmonia com a grande comissão que Jesus deu ao discípulo de pregar a todas a nação. Né? Mateus 28, 19, um reino universal seria, por certo, totalmente diferente da ideia do reino messiânico do judaísmo, na qual Israel deveria ser a unidade central. Vamos explicar isso aqui. A unidade central é assim, porque Jesus veio para o povo de Israel. A oferta de Cristo e de salvação era para o povo de Israel. E desmembrou para o mundo inteiro. Então, o reino de Deus, hoje você conhece Jesus, quem conhece a palavra de Deus, ou você, nessa noite, que está sendo ofertado o reino de Deus, para você viver o reino de Deus, é porque isso foi lhe dado, porque o povo judeu rejeitou. É disso que nós estamos falando. Então, é desse assunto agora, sim, da rejeição do povo de Deus, veio a salvação a toda a humanidade. Do contrário, salvaria, independente de quaisquer circunstâncias, mas salvaria somente o povo judeu. Essa era a ideia central que traz, né, o assunto do livro, né, o assunto até de Deus, do reino de Deus, porque nós estamos enfatizando o reino de Deus. Qual o propósito, né? Então, o propósito de Deus era a salvação do povo de Israel. Indiscutivelmente, Israel e toda aquela geração, né, que veio por Abraão, evidentemente,
todos fizeram parte ali da ramificação do povo de Israel. Mas, pela rejeição, nós tivemos essa sorte da graça cair no mundo todo. E todos aqueles que reconhecessem, então aí diz o seguinte, o reino de Deus, todo aquele que reconhece que Cristo é vindo de Deus, recebe a graça. Ou seja, você tem Deus quando você reconhece que Cristo Jesus é o Filho de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se você reconhece e crê, entrega-te a Deus. Né? Então, há vários patamares aí. Né? Reconhecer o Filho de Deus, entregar o Filho de Deus, conversar com o Espírito Santo e começar a pesquisar, a tentar saber quem é Deus, né? Na pessoa de Jesus. Nós estamos falando de Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, é importante isso aí. Nós estamos falando do judaísmo e do cristianismo, porque mesmo o nosso Cristo Jesus, quando ele veio ali no povo de Israel, ele praticou, evidentemente, ele era judeu, né? Nasceu numa família judaica, então eles tinham os costumes judaicos, o sabá, né? E guardar do sábado, e várias coisas pela raiz ali do povo, mas as profecias que veio por Jacó, né, e por todas aquelas promessas de Abraão, né, já estava profetizando o Filho de Deus. Então, nessa noite, o tema que nós trazemos por Jesus, por Cristo, é a caridade que leva aos céus. Tá? Nós estamos entrando agora. Eu precisava falar um pouco sobre o reino de Deus, primeiramente, as pessoas entenderem o que é o reino de Deus, o que ele ofertou, e está dentro do Pai Nosso. Jesus, na oliveira, quando ele falou para os discípulos, quando você for orar, você oreis assim, ora assim, né? Pai Nosso, que estás no céu, venha o teu reino. Então, porque ele mandou orar e todo mundo orar assim, e até hoje é assim, porque você precisa chamar na tua alma o reino de Deus. E você precisa parar e pensar na oração, porque Deus fala pela sua palavra. Você tem que meditar. O que eu estou orando? O que eu estou falando? Venha o teu reino. Eu estou dizendo que Deus vai reinar na minha vida. Então, quando essa consciência vem, né, na nossa mente, ela é diferente, porque aí você sabe o que você está falando, né? Assim como o batismo. Não adianta eu batizar eu com 1 mês, 6 meses, 7 meses de vida. Eu não tenho consciência. Então, Deus é uma coisa de consciência, é uma coisa de entendimento, uma coisa de verdade. Então, nós estamos falando assim de Jesus de olhos abertos, olhos espirituais de verdade, tanto do nascimento, crença, isso todo, né, sem, sabe, com total transparência, né, espiritual, nós estamos falando. Então, assim, seja uma pessoa mais aberta espiritual e entenda que as coisas têm que ser declaradas, né, claramente, né, você tem que profetizar com a sua boca e confessar o Deus do universo. Ou você acredita em Deus ou não acredita. Não adianta ficar de meio termo, né, vamos assim dizer. Mas por isso que Jesus falou assim na oração sacerdotal, para que você diga, venha o teu reino. E aí Deus vai reinar na tua vida. Enfim, em resumo, Deus ele vai ter um reino na tua vida. Ele vai conduzir você em todos os caminhos. Você vai ter luta, você vai ter dificuldade, mas você vai ter fé, vai ter promessa. Você vai ter tudo aquilo que Deus sempre prometeu para você, na sua história, na sua jornada. Porque assim, Deus não promete um reino maravilhoso, coisas maravilhosas, esplendorosas nessa terra. Não, não é isso. Na verdade, é o contrário. Se você aceitar o Senhor teu Deus, você vai ser uma pessoa muito abençoada.
muita coisa que você falar vai acontecer, você vai ter muitos dons, você vai ser, sabe, vai curar pessoas, vai expulsar demônio. Esses são os dons dados pelo Espírito Santo, já que Jesus falou. Porém, você vai ser perseguido, porque o mal não quer isso. Ninguém quer que você seja uma pessoa abençoada espiritual. Abençoada espiritual é que possa resolver coisas que outras pessoas não resolvem, né? Resolver coisas que um juiz não resolve, coisas que o médico às vezes não resolve. E isso faz uma diferença total, sempre fez e vai fazer em toda a instituição do reino de Deus, tá? Então, isso é viver o cristianismo na terra. Fora disso, materialismo, pregação de casa, apartamento, sinto te dizer, mas isso faz parte da benção de Deus. Você vai ser muito abençoado, mas não precisa ir atrás de pregações ou coisas que desvia você de uma espiritualidade. Então, seja irmão, irmã, homem de Deus e mulher de Deus. Acredite que as coisas de Deus vai ser acrescentada. Jesus falou para os discípulos e fala conosco, continua falando. Se você seguir a Cristo, se você obedecer e aceitar nessa vida, 100% a mais será acrescentado na tua vida. Além disso, ainda a salvação eterna. Ou seja, você não tem que se preocupar, você não tem que ficar em tanta alvoroço, mas fica em paz no teu coração, receba o Cristo e o nosso Deus, e tudo mais vai ser acrescentado. Aqui mesmo, nessa terra, muito mais no futuro. Agora vamos entrar no assunto, a caridade. É um assunto que chama a atenção, é um assunto que, inclusive, eu vou fazer aqui uma breve leitura, né? Coríntios, né? Livro de Coríntios 13. Eu vou fazer é uma coisa muito importante, intrinsecamente, que mexe com o ser humano, porque ele está fora de todas as crenças. Ele não está relacionado, né? Então, Jesus deixou bem claro. E o apóstolo São Paulo, ele foi muito sábio, né? Em deixar essa suprema excelência da caridade e deixar para nós, assim, nos detalhes, para que você possa entender, compreender e praticar. Porque essa caridade é real, é ela que leva os céus. O restante, digamos assim, são uns detalhes. Mas tudo é importante, né? Se você pode fazer parte de uma igreja, se você pode viajar pela igreja, algumas coisas são importantes. Mas vamos prestar bem atenção, vou fazer a leitura e nós vamos entender, e a partir daqui nós vamos entrar só nesse assunto. A caridade, o que é a caridade? Olha lá, a suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, tudo que o mundo conhece, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse montes, não tivesse caridade, de nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha renda, fortuna, desse todos os meus bens, meu sustento para os pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo, próprio corpo, queimado, não tivesse caridade, não tivesse no coração a verdade, né? Caridade é isso. A ser queimado, nada disso aproveita. A caridade, ela é o quê? A caridade, agora entra num tema importante. A caridade, ela é sofredora, ela sofre. Sofredora. Vamos prestar atenção nisso. Sofrimento. Ela é benigna. A caridade não é invejosa. Não tem inveja, ela não tem mal, né? A caridade não trata com leviandade. Leviandade é ser liviano, ultrapassa,
né? Mente maliciosa, isso é leviano. Não se ensoberbece, não se acha melhor que os outros. Isso é ensoberbecer, ser melhor. Não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses. Então, a caridade, ela está sempre de olho assim, o que eu posso fazer pelo próximo. Né? E dentro disso, eu vou até dizer um ditado, que é lá do povo budista, né? O budista diz o seguinte, quando você faz o bem para uma pessoa, não é a pessoa que vai agradecer, é você, sabe por quê? Porque você tem, né? Se você tem, pode fazer, então a gente entra nesse tema assim, né? Porque a caridade, quando você faz, você tem a condição de fazer. Por isso, então existe essa uma coisa assim interessante de luz que eu conheci, que assim, eu agradeço por ajudar, porque eu tenho a condição de ajudar. Então, isso aí eu sempre levei na minha vida, eu acho interessante, porque assim, eu não estou ajudando ou fazendo, eu tenho que agradecer porque eu tenho e posso e consigo, porque pode ser momentos que você também pode precisar, e às vezes você não vai conseguir ajudar. Então, é muito interessante, essa meditação, ela é muito espiritual, né? Entendemos isso. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha, isso é muito difícil nos dias de hoje. Falar bem a verdade, sejamos assim justos, claro e transparente dentro da crença de Deus, né? Você suporta tudo, você crê tudo que Deus falou, guarda tudo que Deus falou, não sei, você responde aí no teu coração. Você espera, tudo você espera em Deus, não sei, né? Talvez a gente esteja igual Pedro, né, que não esperou, né? Pedro logo pegou a espada e falou: eu mato, eu faço e eu resolvo, né? Será que você resolve? Deus falou: você resolve até onde Deus permitir. A hora que Deus não permitir, você não resolve mais nada, né? Então tudo tem teu tempo. Então a gente precisa acreditar e apostar em Deus, porque há momento que a gente não faz nada, a gente não resolve nada. Só quem resolve é Deus na nossa vida. Então precisamos ter essa humildade, né, de entender que Deus é tudo. Há momentos que é só Deus mesmo, e nós não podemos fazer nada. Há momentos que nós podemos fazer, mas há momentos que não conseguimos, ok? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo... A caridade não falha. Esse é um ponto interessante. A caridade, ela não falha. Então, a caridade era universal, né? Muita gente explica isso aí, e existe um monte de filosofias falando, aquilo que você jogar para o universo vem de volta, é isso. Nós estamos falando sobre isso, sobre todos os misticismos, sobre todas as coisas que todo mundo acredita e fala, e que você faz isso e vem de volta, isso é bíblico, está aqui, é dentro disso que nós estamos lendo. Então, a caridade, ela não falha no seguinte: se você está sempre praticando bem, mais dia, menos dia, por mais que você sofra, vai vir o bem, vai vir, tá? Então as coisas vão acontecer, tá? Essa luz que você jogou, essa luz que você fez, ou se você realmente está fazendo sempre, para todas as pessoas de coração. A gente fala as coisas de coração, sem interesse, né, material. Mas tudo que você fez real, de coração, de luz, essa luz vai voltar de volta. Isso é universal. Isso é uma energia dentro do ser humano. O ser humano é energia, é luz, as estrelas, tudo. Tudo que se faz volta, né? Então, há esse reflexo dentro do universo, né? Então, é sobre isso que está sendo falado, né? A caridade nunca falha, mas, havendo profecia, será aniquilada. O que é a profecia? É o ser humano. Tudo que o ser humano fala, as pessoas, governantes, né, as promessas, profecia significa falar, né? A Bíblia já mostra para nós e diz como falavam os nossos pais, como falavam os antigos profetas. Então já sabemos que
Profecia significa aquilo que você fala, e que todos falam, né? Quando você fala na tua casa, se você fala benção, é benção. Se você não falar benção, não é benção, né? Mas a língua, ela tem um grande poder, então por isso que fala, profecia é a língua, é aquilo que você fala, é a sua palavra dentro de onde você está, seja empresa, seus negócios, ou seja a tua casa. Profetiza coisa boa, vai acontecer coisa boa, mas você que tem que, esse controle é teu, onde você está, onde você faz, enfim, é disso que nós estamos falando. E as profecias cessarão, até essas coisas cessarão. Havendo línguas diferentes, idioma, espanhol, francês, nós estamos falando sobre a Torre de Babel, né? Nós estamos falando sobre idioma universal, né? Que também será aniquilado, vai acabar. Um dia vai voltar igual a era antes, onde todo mundo falava a mesma língua, para que todo mundo possa entender, né? Porque Deus quis dividir e depois vai mudar isso também. E será uma língua só, né? Havendo língua cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Por que a ciência há de desaparecer? Porque a ciência, diante de Deus, ela não tem tão fundamental importância, tá? Porque para Deus, importância é o consentimento universal da existência de Deus, entendendo que Ele é tudo e Ele supre tudo. Então, no universo de Deus, vamos entender isso. No universo de Deus, a essência é você tê-lo, né, como árvore da vida, como está em Apocalipse. Então, a partir do momento que você reconhece, sabe, e tem o próprio Deus, não há necessidade da ciência. Inclusive, existe um dom chamado dom do conhecimento, né, de todas as coisas, né, que eu também estudei isso aí, que é quando Deus, pelo Espírito Santo, dá a você de conhecer tudo que está na Terra, toda a ciência. Isso é um dom maravilhoso, é um dom que existe na Terra. Muita gente não sabe. Isso é ciência, né? Ciência é assim, você conhecer todas as coisas. Tem pessoa que você conhece, fala de todo assunto, a pessoa sabe, a pessoa tem domínio, a pessoa conhece tudo. Como que a pessoa conhece tudo? Não estudou tudo, né? Não viu tudo, não leu sobre tudo, não tem formação, mas tudo a pessoa conhece, é o autodidata. Nós estamos falando das pessoas que são autodidatas. Isso é o dom do conhecimento da verdade na Terra, que é uma coisa de Deus. Deus fez isso, né, para que as pessoas se espantem e falem assim, não tem diploma, não foi para a universidade, mas é extremamente inteligente. É sobre isso que está falando. Essa ciência vai desaparecer. Ela não é tão fundamental dentro da caridade. Porque a caridade que é do ser humano para o ser humano, esse é fundamental. É disso que nós estamos falando. Aí continua. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Isso é importante. Aqui cumpre uma profecia. Porque em parte, vamos entender, vamos buscar de novo. A caridade nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas. Havendo língua cessarão. Havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos, falamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ele está dizendo o seguinte: quando vier o que é perfeito, que é Deus nas nuvens, né? Quando Deus vier na terra, que é o Deus perfeito, tudo será aniquilado, porque não há necessidade de mais nada, né? Como assim será aniquilado? Porque ele vem com justiça, então ele vem fazendo toda aquela reforma de Armagedon, coisa que o povo de Deus sabe, né? Que há de reformular toda a terra, né? E todo o juízo sobre a terra. Então, isso é Armagedon, e aí tudo será aniquilado, todo o mal será aniquilado. Isso a gente já sabe, né? Porque em partes conhecemos, e em partes profetizamos. Ou seja, nós conhecemos nosso Deus em partes. Você conhece Deus em partes. É que nem um casal, né? Você é casado, você tem seu namorado, você tem seu esposo,
não existe isso aí, às vezes você fala, não conheço totalmente. Você passa a vida, né, tentando conhecer alguma coisa. Né? No mundo espiritual, né, nós estamos falando assim do mundo espiritual, mas eu peguei esse exemplo porque ninguém conhece ninguém, né, totalmente, eu falo 100%. Mas aquilo que era em partes, agora falando a palavra, aquilo que você conhece hoje, parcialmente, Jesus Cristo para você é algo parcial, um dia que for revelado, você vai conhecer totalmente, como um espelho, como você olhar no espelho e refletir você e Cristo no espelho, porque há de revelar Jesus dentro de um espelho em você, não o seu eu mesmo. Isso é a caridade. Não pode o homem revelar ele mesmo, senão ele é uma matéria, está morto, né? Meu Deus do céu. Se você olhar no espelho e você ver você mesmo, você está morto, né? Você não pode, né? Dentro do mundo espiritual, dentro do conceito espiritual, você não pode ser um ser carnal, né? Que olha no espelho e tem que refletir Cristo Jesus. O que nós estamos falando? Isso é a caridade. Isso é muito sério. É muito sério. Isso que eu estou falando agora, da reflexão do espelho, entre você olhar no espelho e saber se todo dia, todo espelho significa uma reflexão, reflexo, né? A sua imagem, né? Hoje, tudo que você fez hoje está refletindo Jesus? Você sabe o que você fez o bem, você ajudou. O que você está fazendo todo dia? Está refletindo Jesus e a caridade e a bondade para você ser uma pessoa eleita para viver eternamente? É isso que nós estamos falando. Essa é a caridade. Tá? Independente, não importa onde você está crendo, não importa o que você está dando de dinheiro para a igreja, importa o seu dia a dia. Você é falso, você é mentiroso, está dentro da igreja, você está com o diabo, tá? Vamos falar bem a verdade. Hoje em dia, muita gente está dentro da igreja, tá junto com o diabo, junto com Satanás, porque faz parceria com o mal dentro da igreja, procurando ajuda para se dar bem materialmente, não acreditando na caridade, não acredita na verdade, não acredita em Jesus Cristo, muito menos na ressurreição. Acredita, a partir de hoje, você dobra o teu joelho, acredita que Jesus ressuscitou, perdão, acredita, Jesus ressuscitou, você vai ressuscitar junto com Cristo se você acreditar em Jesus, tá? Se você acreditar em todas as promessas de Deus. Então você vai ser eleito e também vai ressuscitar junto com as promessas de Deus, tá? Então não viva a mentira dentro da igreja, não seja mentiroso para você mesmo. Estou falando aqui claramente, abertamente, para todos os cristãos, todas as pessoas que buscam a Deus, independente da religião, crença, mas não seja mentiroso para você, tá? Você mente para todo mundo, não pode mentir para si mesmo, porque o reflexo, ele é o ato dos apóstolos. Os apóstolos tinham os atos, você tem que ter os seus atos. Isso vai para a eternidade, né? Então, aquilo que você ligar na terra está ligado com Deus, viu? Amém? Faça oração na tua madrugada. Tudo que nós ligarmos aqui na terra está ligado com Deus. As perseguições, as provas, seu corpo, enfim, tudo pode acontecer, mas o espiritual, a essência é Deus. Então, apegue com Deus, nós estamos no último dia da face da terra, nós estamos numa época bem difícil, nós estamos na época que a Bíblia diz que o certo está errado e o errado, né, está certo. Né? Nós estamos vendo tudo isso aí acontecendo claramente nos nossos olhos, diante de nós estamos vendo pessoas que serão inocentemente levadas por abatedouro, tá? Amém? Estou falando do povo de Deus. Em outros países já estão acontecendo, no Brasil não está tão diferente, não. As perseguições parecem não ser visíveis, mas elas estão acontecendo. Então, nós estamos falando da caridade nesse sentido. O povo de Deus que seja mais unido, que se ajude, que se abrace, que seja um crente de verdade e pare de brincar com o evangelho, né?
que pratique a caridade, tá? Não importa o que você faz, seja pouca coisa ou muito, mas faça o bem. Isso é o reflexo, tá? Nós estamos falando aqui do espelho. Cheguei aqui nessa parte do espelho, eu poderia falar muito mais coisa. Vou ler de novo. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, seria como menino, discorria como menino. Mas agora cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha que bonito. Mas então serei conhecido. Olha lá. Vamos entender isso aqui, ó. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de mim, as coisas de menino, né? Estão falando tipo mentira, enganação. Porque agora vemos por um espelho, enigma. Por que enigma? Já vamos entrar nesse assunto. Mas então veremos face a face, né? Agora conheço em partes, mas então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, você não tem escolha, meu amigo. Você vai ser um livro aberto, você vai ser como você é conhecido. É os seus atos, você faz dia a dia. Não importa o que você esconde, não importa o que você mente. Isso aí, para lá, para a hora que chegar a hora desse momento que a gente está falando, é a hora da verdade. Então, não adianta, né? O ser humano, uma coisa é na Terra, outra coisa é o livro aberto depois disso aqui. E eu vou te falar uma coisa: depois dessa Terra é o momento mais importante, é o momento que todos esperam. Todo mundo espera, é esperançoso. As pessoas que sofreram, as pessoas que foram apunhaladas, as pessoas que perderam, as pessoas que, olha, que conhecem Deus, sabe o que é o Espírito Santo, ela tem uma esperança tão grande depois do caixão, você não faz ideia. Ó, o crente verdadeiro, para ele a justiça é depois do caixão, tá? Muitos já até, né, vamos assim dizer, mas essa é a caridade, por isso que nós estamos falando e pregando, porque a justiça vem na terra, sim, a benção está na terra, está no cristão, tá, mas tem muita coisa, que é o que nós estamos vendo ali, que é depois, e a coisa fica transparente, né, aí vai falar quem é quem fez, quem não fez, né, as pessoas que não levaram em conta, né, as pessoas que não praticaram bem, né, as pessoas que não ajudaram, enfim, nós estamos falando do assunto da caridade, que é a maior benção que existe. Né? Toda a abolição, tudo que Jesus fez, estava incluso na caridade. Jesus encontrou a mulher no poço, né? Vamos levar esse assunto lá, que era o povo que não se dava com o povo de Samaria, né? Então o povo judeu não se dava bem com o samaritano. Aí por acaso Jesus ele foi buscar água no poço e se encontrou com a mulher de Samaria, né, que é a samaritana ali. Então aí houve uma conversa ali, né, e Jesus profetizou e falou da vida dela, e ela, de repente, ela falou, mas o senhor é maior que o nosso pai Jacó, né, que Jacó fez, né, foi a pessoa daquela região de Samaria, e deixou aquilo ali, né, era importante para eles ter aquele poço, água, né, a água era importante naquela época, é importante no dia de hoje, vai ser sempre fundamental, e eu vou te dizer uma coisa, a água é uma das coisas que está na terra e está no céu. Se você ler a Bíblia e comparar, algumas coisas estão aqui na terra e estão no céu. Mas assim, vamos falar sobre essa questão de Jacó. Aí Jacó tem aquele poço, né? E a mulher de Samaria estava ali buscando água, por acaso, né? Encontrou Jesus, não poderia, e aí houve aquele problema ali, né? Porque Jesus não poderia conversar com a mulher de forma alguma, e muito mais os judeus com os samaritanos. E aí entrou aquela conversa, né? Como que Jesus estaria ali conversando com aquela mulher.
E aí ele pregou, né? Ele falou do reino de Deus para ela, que é o assunto dessa noite. O reino de Deus. Por quê? O que ele falou para aquela mulher de Samaria? Se você quiser, eu te dou a água da vida eterna. Então, Cristo ofereceu para ela água eterna, de uma vida eterna. Amém? Então é isso. A promessa de Deus é a caridade, é a vida eterna, né? Quebrou aquele jugo, porque Jesus ele quebrava os parâmetros e quebrou aquele jugo, né? Das questões ali do povo samaritano. Então, Jesus sempre quebrou algumas regras, quebrou os tabus e coisas que aconteciam na época. Assim como o dia de hoje, os milagres e alguma coisa, é só Jesus que pode fazer na sua vida e quebrar esse encanto, quebrar essas coisas que vêm atrapalhando ou às vezes dificultando você que quer viver com Deus. Mas Deus pode tudo, viu? Aqui, hoje, nessa noite, já foi profetizada uma benção no teu lar, na tua vida, e Deus vai te dar muitas alegrias, sim. Você vai ser feliz na terra e você vai seguir a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o objetivo nosso, isso é que nós trazemos pela caridade. Mas tão somente pratique o bem de verdade, sem falsidade. Seja uma pessoa verdadeira com você, com você. Faça o bem, continue, tá? Porque Deus tem muita coisa boa para você ali na frente. Deus vai revelar e vai fazer maravilha. Você que guardou a tua água, nós estamos aqui com uma pequena oração, oração rápida, em Cristo Jesus, e logo nós vamos estar encerrando o programa, mas Deus tem uma maravilha para todos nós. Deus tem algo de bom para todos nós. Não se abata, não fique triste, tá? Levante tua cabeça, faça uma oração, busque oração, confie na oração. Há muitas pessoas ungidas para a oração, mas o Senhor traz nessa noite uma oração exclusiva para todos nós. Nós vamos fazer essa oração e Deus vai atender o seu pedido também, onde quer que você esteja. Deus, ele é onisciente, onipresente. Deus está aí no teu coração, na tua casa, onde quer que você esteja. Deus, ele está aí e ele vai fazer uma obra grandiosa, porque Deus é bom, tá? Deus é bondade, Deus é caridade. Pratique o bem. Então, vamos nessa oração do Salmo de número 5. Deus aborrece os ímpios, o mal, Deus aborrece o mal, e abençoa os justos. Salmo de Davi. Então, vamos orar a Deus e consagrar quem guardou essa água, quem acreditou, quem ficou até esse momento, ou você que está ouvindo essa palavra, você que está aí com algo que você acha difícil, impossível. É impossível para as pessoas que você perguntou, né? As pessoas e todo mundo achou impossível, mas para Deus, não. Nada é impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. Acredite, tá? Deus pode movimentar e fazer todas as coisas, desde a saúde, vida material, desde juiz, advogado. Então, Deus, ele pode fazer tudo a teu favor. Então, vamos nessa oração, que é o Salmo número 5. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende às minhas meditação, atende a voz do meu clamor, Rei, meu Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na maldade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade.
destruirá aqueles que proferem mentira. Senhor, aborrece o homem sanguinário, fraudulento, as pessoas que enganam, as pessoas de maldade. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua bondade. Senhor, em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. É a misericórdia de Deus na tua vida. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplanta diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As tuas entranhas são verdadeiras maldades, as gargantas é um sepulcro aberto, lisonjeia com a sua língua, declara o culpado. Ó Deus, caia por próprio conselho, lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões. Ou seja, as pessoas que falam mentira, Deus está falando claramente com você, né? Pois se revolta com grande, mas alega a todos os que confiam em Deus, né? Exulta eternamente, porque tu defende, em ti gloria os que amam em teu nome. Pois tu, Senhor, abençoará o justo, circunda, tua benevolência será como escudo. Então, Deus será como escudo, meu irmão. Minha irmã, fique em paz. Você que está ouvindo nós nessa noite, a todos, indiscutivelmente, Deus está contigo. Amém? Você que pratica a caridade, você que está ali vendo o seu dia a dia, se cuidando, Deus está contigo. As provas vêm, as lutas vêm, as dificuldades, mas Deus é que prevalece. Vamos ver se dá um tempinho, vamos fazer o nosso patrocínio aí do programa, chamar o patrocínio, e logo nós estaremos aí encerrando essa programação. Meu nome é Sônia Mara, estou aqui para apresentar os meus produtos que eu faço. Esse aqui é um óleo de banho, ele é feito com óleo de semente de uva, ele tem um perfume maravilhoso, tanto é que você usa após o banho, você não precisa usar outro perfume, porque ele já tem uma fixação muito forte, e você fica perfumado por dia todo. Ele é feito de semente de óleo de uva, ele hidrata a pele, rejuvenesce, a tua pele se fica super macia. É muito bom e o perfume é maravilhoso. Eu tenho também esse sabonete aqui, que é de quartzo, de cristais. Ele é um sabonete também maravilhoso para a pele, ele hidrata a pele e ele também tem uma leve esfoliação, tá? Ele é muito bom. E também eu tenho esse aqui que é de babosa, feito de babosa. Ele é um sabonete bem natural. Ele também deixa a pele maravilhosa, pele que está com irritação, ele ajuda a hidratar também a pele. Protege. E protege a pele, né? Ele é muito bom, você pode lavar até teu cabelo com ele, porque ele também fortalece por ser de babosa. E o outro que eu tenho é esse esfoliante e hidratante. O que que ele faz? Você toma banho normal, depois do banho você vai passar ele é bem hidratante, ó, o cheiro dele é maravilhoso, você passa na pele, ele tem um olhinho, ele vai esfoliar a pele, e depois que você passar bem, fazer movimentos circulares, você enxágua ele. Não precisa passar hidratante, porque ele tem uns componentes bem hidratantes e a tua pele fica maravilhosa. Você sai do banho já com a pele com esfoliação e já a pele bem hidratada. Eu sou Sônia Mara. Eu sou Sônia Mara, sou modelo e uso todos esses produtos na minha pele. E a minha... Boa noite. É isso. As Rosas Falam, que é o livro aí de lançamento, e nós estamos aí chegando no final. Agradecimento a todos que fazem parte da equipe Rádio Amor e Vida. Amanhã temos o programa Intercontinental. Participem todos, compartilhe. Deus abençoe a cada um. Um grande abraço a todos. Que Deus possa abençoar a todos.
muito agradecido. Esse foi mais um programa Cristo, meu mestre. Mais informação de Deus. Deus abençoe. Quando sabes antes o sopraria, é grande, tu me dizes, isso tudo vai passar.